Oi, que bom que você chegou até o nosso canal. A seguir, você vai assistir uma mensagem especial que foi ministrada numa das celebrações aqui da CIEB. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. E se você tiver oportunidade, não deixe de nos fazer uma visita. Nós estamos te esperando para juntos celebrarmos ao Senhor nesse lugar. Vamos nós. Abram suas Bíblias para o livro de Tiago. Eu não vou pregar no livro de Tiago, mas eu queria introduzir o estudo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu tenho aproveitado o pouco de tempo que eu tenho para ler alguns livros que eu já tinha lido no passado e estou voltando a ler, porque eu tenho dito para algumas pessoas que se eu for para algum psicólogo ou algum psiquiatra, ele vai dizer que eu estou numa profunda depressão, que eu tenho que fazer um tratamento, que eu estou deprimido. E a verdade é que eu estou enjoado desse mundo, estou cansado desse mundo, essa é a verdade. Eu estou como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, na sua época, em que ele olhava para um lado, ele só veja injustiça, a justiça está campeando, a violência toma de conta, não há quem teme a Deus, aquela situação do profeta Isaías, do profeta Jeremias. E quando nós começamos a olhar para esse mundo, a gente realmente entende porque nós devemos nos apegar ao Senhor Jesus Cristo, apegar às verdades cristãs. Como eu disse, eu não assisto jornal, porque eu não aguento mais ver tanta notícia ruim, tanta injustiça, tanta violência, crianças sendo assassinadas, mulheres sendo assassinadas, estupro. É uma coisa horrorosa. Eu não sei como é que a pessoa ainda aguenta ver isso. Eu não aguento. Eu não assisto muita coisa, não assisto novela, eu não assisto muito programa de televisão. Eu não assisto, porque eu não aguento. Sabe? Eu estou cansado dessas coisas, de olhar para essas coisas. Então, se eu for para um médico, ele vai dizer que eu estou com depressão. Mas não é que eu não estou com depressão. Eu estou com vontade que Cristo volte. Estou com vontade de que a consumação aconteça, que Deus resolva tire os pecados do mundo, a começar pelos nossos, que a gente não possa mais pecar, que a gente possa viver uma vida plena diante de Deus. Esse, na verdade, é o que eu estou sentindo. E quando eu estou nessas lutas, o local onde eu procuro força, refrigério, esperança, e olha que eu procuro em muito lugar, viu? Eu leio muita coisa. Mas o lugar seguro para você encontrar esperança, refrigério, é aqui, na palavra de Deus. É verdade que na Bíblia tem muitas coisas difíceis de você viver. Aliás, a Bíblia é a palavra de Deus, é impossível vivê-la por si só. Ela é a palavra de Deus. E tem coisas realmente que é de Deus, não é do homem. Por exemplo, quando Tiago escreve a sua carta, no versículo 2, ele me deixa, como dizemos lá no Ceará, numa sinuca de bico. De um lado, a minha carne diz, não dá. Do outro lado, o meu espírito diz, dá. De um lado eu digo, eu não consigo. Do outro lado, o Espírito Santo diz, em Cristo você consegue. Ele diz, meus irmãos, não é para mim não, é para todos nós, viu? Tende por motivo, depende da sua versão, vai dizer de grande alegria. Outras versões dizem de toda alegria, de plena alegria. Aí você fica esperando, opa, vem coisa boa aí. Irmãos da CIEB, crentes que estão aqui, os que estão me ouvindo através da internet, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que você fique muito contente, muito alegre, tenha plena alegria, grande alegria, toda alegria. Pelo quê, meu irmão? O que ele diz à frente? Misericórdia, meu irmão. Por passardes por várias provações. Reverendo Zé Luiz. Alguém aqui já foi para uma cirurgia morrendo de rir? Graças a Deus, vou fazer uma cirurgia, vou trocar meu rim, meu coração. Alguém já fez isso aqui? Não. Graças a Deus, eu fui desempregada, mas não tenho nem o que comer. Isso aqui é impossível
viver humanamente. Ninguém escreveria uma coisa dessa. Deus escreveu para nós. E Ele escreveu, e acredite, é verdade. Porque o nosso Deus é um Deus que não pode mentir. Tendes, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Alguns anos atrás, estou na introdução da pregação, tenha calma. Alguns anos atrás, eu não sei quanto tempo faz, eu não li, porque, como eu te falei, faz muito tempo que tem coisas que eu não quero nem ver. A revista Veja fez um projeto, acho que foi a revista Veja, se não me engano, um projeto em que 3 pessoas passariam 30 dias tentando viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no final, fariam uma reportagem de capa para dizer se era possível ou não era possível viver o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei disso porque um professor, colega meu do seminário, me falou, o pastor Zé Humberto, olha, só ficou sabendo isso aqui, não vi não. Eu nem preciso ver a reportagem, nem preciso saber, nem preciso ler a reportagem, porque eu sei que aqueles 3 abestados que fizeram isso, não eram cristãos, com certeza não conseguiram passar um dia vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu sei disso? Porque o próprio Cristo disse lá em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Nós temos esperança, como falou o irmão há pouco aqui, na provação, nós cantamos mais ou menos o que eu estou falando aqui nos cânticos introdutórios. Nós somos o único povo que podemos passar por dificuldades e passamos, podemos passar por provações e passamos, e ainda assim nós conseguimos ter o que o pastor Elias falou hoje pela manhã, paz. Nós conseguimos passar por as lutas mais difíceis sem perder a esperança. Nós somos o único povo na terra que tem isso. Porque, como eu disse, ontem, eu fui hoje de manhãzinha, no mundo há 2 tipos de povos. Aqueles que têm uma eternidade sem esperança e aqueles que têm uma esperança eterna. Nós somos aqueles que têm uma esperança eterna. Posso ouvir um amém? Tiago dá uma pista aqui na sua epístola. Por que nós podemos ter uma certa alegria quando passarmos por provações? Ele diz, olha, primeiro, sabendo que a provação da vossa fé, depois que você vence a luta, depois que você vence a tentação, a provação, ela produz perseverança. Quando você passa lutas na sua vida sem perder a fé, quando você passa dificuldades na sua vida sem reclamar de Deus, como pregou o presbítero Robson, quando você passa luta na sua vida, cada provação empurra você mais para perto da cruz, para perto de Cristo, isso vai produzindo o que ele chama de perseverança. E se você se lembrar do sermão profético de Jesus, ele vai dizer, é na perseverança que vocês salvarão as vossas almas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos sendo a geração que está presenciando os últimos ventos. Nós somos a geração que está vendo a luz do cristianismo ser rejeitada pelo mundo, as trevas tomar de conta, como aconteceu na Idade Média, como aconteceu antes de Cristo em Israel. Mas aqueles que permanecerem, que perseverarem, como diz o Senhor Jesus Cristo, salvarão as suas almas. Então, meus queridos irmãos e amigos, se você que está me ouvindo na internet, que não é cristão, preste atenção nessa palavra que eu vou, essa noite, tentar expor para os irmãos. Há 2 maneiras de você viver nesse mundo, porque há 2 povos somente. Nós temos que viver nesse mundo, olhando esse mundo com os olhos de Cristo. Porque se você deixar de aprender a ler a história da humanidade, a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus relacionamentos neste mundo e no mundo por vir, se você começar a olhar essas coisas pelos olhos do mundo, nós vamos ficar no meio do caminho. Se nós começarmos a olhar esse mundo, os desafios, as lutas, as provações, pelos olhos desse mundo, nós vamos ficar nos desertos de Zin, como ficou Acã. Mas se nós olharmos todas as coisas que nos cercam, sejam as bênçãos, sejam as dificuldades, sejam as vitórias, sejam as lutas, se olharmos pelos olhos de Deus,
isso vai produzir uma perseverança. Isso vai produzir aquilo que nós precisamos para atravessar esse deserto, até Canaã celestial. Sem citar nomes, embora eu acho que se eu der o exemplo, alguém vai acabar identificando, mas eu não quero de maneira nenhuma faltar com respeito com as igrejas, com as irmãs e muito menos com os irmãos. Mas eu falei Facebook agora, eu não tenho um Facebook, não sei nem olhar Facebook, não sei nem ler direito Facebook, mas estava aberto o Face da minha esposa, e lá eu vi uma postagem de um irmão. E na postagem a irmã dizia que estava no 5º dia da campanha, qual é o nome da campanha? Alvorada da Bênção, Alvorada da Vitória, manhã, não sei de que lá. E abaixo tinha a ideia, eu li um pouco, abaixo tinha a ideia de dizer o seguinte, que naquela campanha eles iriam receber o melhor de Deus. E pelo que eu li antes e que li depois, eu entendi que a campanha era para algumas bênçãos materiais, para algumas bênçãos, algumas conquistas nesse mundo, que ela chamou de o melhor de Deus. Eu sei que aquela irmã está respingando, falando o que ensinam para ela. Pelo conteúdo que eu li, eu sei que ela está dizendo o que os seus pastores, o que os pregadores falam para ela. Que Deus tem coisas boas para nós, Deus tem coisas boas para nós. Que amanhã Deus pode mudar a situação do Brasil, a minha situação, a sua situação, qualquer que seja a sua luta, Deus pode fazer isso. Deus pode dar uma vitória na saúde, Deus pode dar uma vitória financeira, Deus pode todas as coisas. Mas não é isso que está sendo ensinado. O que está sendo ensinado lá, pelo que eu vi lá, é que o melhor de Deus, que aquele povo está esperando, são simplesmente as bênçãos, as conquistas nesse mundo. E eu pergunto para os meus irmãos, não responda não, só reflita. Será que Deus já não deu para nós o melhor? Pelo que nós acabamos de cantar. Deus já deu para esse cearense ex-magrela, que agora eu estou ficando gordo. Deus já deu para esse cearense o melhor. Porque Ele deu Jesus Cristo para nós. As pessoas, reverendo, estão chegando naquela situação que estão até invertendo a clareza do Evangelho por coisas absurdas. Como eu costumo dizer para os meus alunos, as pessoas estão dando alfarroba em lugar de maná. E o pior não é isso. O pior é que as pessoas hoje não conseguem sequer diferenciar a alfarroba do maná. Eles comem a alfarroba como se fosse maná. Com todo respeito à igreja, com todo respeito ao irmão, à irmã que postou aquilo, não estou aqui criticando, não estou criticando a teologia que estão ensinando para eles. O evangelho que estão passando para esse povo. Meu irmão, o melhor de Deus é Jesus Cristo. O melhor de Deus era o Filho dele. O único, e ele deu para nós, por nós. O melhor de Deus é o amor de Deus por nós. Segundo a Bíblia, não é teologia do pastor Helder, não é filosofia do pastor Zé Luiz, não é filosofia ou teologia não, é o Evangelho. Deus prova o seu amor por nós, dando por nós Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. Você sabe o que é ver do céu um filho morrer numa cruz como Cristo morreu, tendo poder para parar aquilo e não parar por amor a pecador como eu e como você, e as pessoas ainda acham que tem coisa melhor do que isso? Pelo amor de Deus, eu estou falando alguma coisa difícil? Eu estou ensinando alguma coisa teologicamente profunda? É o Evangelho, simples, simples. É como dizem os nossos irmãos lá de São José dos Campos, temos que voltar para o Evangelho. Eu disse hoje de manhãzinha, ouvindo a mensagem do pastor Elisa, eu disse para os irmãos aqui, alguns irmãos, pregação como essa não atrai mais o povo não, porque é bíblica. Mas pregações como essa salva. Pregação como essa muda a vida. A tentação, e eu vejo, eu sei que é difícil, de muitas igrejas e muitos pastores assimilar esses conceitos do mundo, essa filosofia, é grande. Porque essas igrejas
que dão Deus e o diabo para os seus fiéis, elas não passam os problemas que nós passamos. Tudo que o homem quer é Deus e o diabo. O melhor de Deus e o melhor do diabo. Todo mundo quer isso, o homem quer isso. Só que Deus não faz divisões, Deus não faz concessão, Deus não faz acordo. Deus não diz, seja mais ou menos santo, seja mais ou menos salvo, seja mais ou menos crente, seja mais ou menos bíblico, seja mais ou menos adorador. Não tem isso na Bíblia, meu filho. Deus procura verdadeiros, não tem meio termo. Então, meus irmãos, nesses tempos difíceis, nós temos que continuar olhando para as coisas da perspectiva de Deus, não da perspectiva do mundo. E eu digo isso e repito, porque hoje tem pastores, alguns até respeitados, vou até mais longe agora, que Deus perdoe se estiver pecando. Mas onde eu vi essa mensagem que foi postada, eu conheço os pastores dessa igreja. Conheço a capacidade deles. São pessoas muito mais capacitadas do que nós. Nós aqui da CIEB. Eu não, nós aqui da CIEB. E eu vejo pouco a pouco as pessoas trocando a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho pelas alfarrobas. Eu vejo cada dia as concessões. Pouco a pouco, daqui a pouco essas pessoas estão comendo, como eu falei, a alfarroba contaminada, em vez do maná, e sequer vão perceber, porque os seus líderes, se proposto ou não sei, se é eles com Deus, estão dando essas coisas para as suas pessoas, para as suas ovelhas. Que Deus ajude que nós aqui da CIEB, que os pastores, os pregadores da CIEB continuem pregando o verdadeiro Evangelho. Porque nós podemos até não encher a igreja, mas com certeza nós encheremos o céu. Por que eu estou falando isso? Salmo 73, nós encontramos um irmão em luta. Ele está lutando entre Deus e o diabo, entre o céu e a terra, entre a salvação e a condenação. E esse irmão aqui não é um irmão ruim, não é um mau crente, não é um crentezinho fraco, não. Ele é um dos adoradores de Deus. Esse irmão, no Salmo 73, se você for procurar saber quem é Asaf na Bíblia, eu devia até ter trazido, mas devido ao tempo, não vou gastar muito. Mas se você procurar, chega lá na internet, procura lá naquelas concordâncias bíblicas sobre Asaf. Você vai ver que Asaf foi um grande homem de Deus. Compositor, cantor, levita, provavelmente pregava a palavra. Ele é um dos grandes homens de Deus na área de servir a Deus e adorar a Deus. Este irmão, em algum momento da sua vida, teve uma luta grande. E o que eu falei, se não me engano, na última pregação, nós temos que aprender a olhar as coisas da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, a nossa vida nesse mundo pelos olhos de Deus. Porque se olharmos pelos olhos dos homens, a gente fica no meio do caminho. Asaf, em algum momento da sua vida, começou a olhar para a sua situação, começou a olhar para a situação do mundo. Acho que está no Brasil, eu devia estar no Brasil quando eu escrevi isso aqui. Esse aqui é o Brasil revelado anteriormente para ele. Ele começou a olhar o seu ministério, e isso aqui é para nós pastores, eu, pastor Zé Luiz, os pastores, os líderes da igreja, os presbíteros, os que pregam a palavra, os que cantam na igreja, isso aqui é para nós. Ele começou a olhar seu ministério com um olhar dividido. Ele começou a olhar a sua vida de maneira dividida. Eu não li lá em Tiago, mas em Tiago capítulo 8, ele vai dizer um pouquinho lá embaixo. Homens de ânimo dobre, ou de mente dividida. Lá em Tiago, eu preciso voltar não, mas lá em Tiago capítulo 1, versículo 8, eu não li, ele fala que, olha, você não seja uma pessoa de ânimo dobre, você não seja uma pessoa de mente dividida. E a palavra ânimo dobre, se não me falha a memória, a língua grega, tem a ver com a pessoa que tem um olhar, assim, distorcido, ele vê duas coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa que enxerga uma coisa em cima da outra. O ânimo dobre, lá, a palavra grega lá, dá a ideia de uma pessoa que tem uma visão distorcida das coisas. Ele não enxerga claramente as coisas. Asaf, nesse momento aqui, está com um ânimo dobre. Está com o coração dividido, está com a mente dividida. Meus irmãos, essa época nossa aqui, eu tenho dito isso, essa época aqui, eu não estou mais nem preocupado em ganhar almas para Cristo. Eu estou preocupado em perseverar na fé.
Antes de preocupar em primeiro lugar em ganhar almas para Cristo, estou preocupado que os que já são de Cristo permaneçam na fé. Não estou dizendo que não é para evangelizar, não. Não estou dizendo que não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que a situação espiritual do mundo e do Brasil é tão grave que a preocupação primeiro agora não é nem buscar o que está perdido, é que a gente não se perca. E que cada um de nós continue firme nesse caminho. Agora, eu repito, eu não estou falando de um Zé Mané qualquer. Eu estou falando de um dos mais grandiosos adoradores de Deus na Bíblia. De um dos homens que compôs músicas para Deus, salmos para Deus. De um homem que era amigo do rei Davi. Davi trouxe ele para ser o líder no templo. Estou falando de um homem crente, de um homem santo. E o que esse homem santo passou? Ele começa dizendo, ó, Deus é bom. Pelo menos isso ele não perdeu da vida de visão. Com Israel e para os de coração limpo. Aí ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Eu não conheço os corações de vocês, eu sei do meu. Eu não sei nem do coração da minha esposa e dos meus filhos, eu sei do meu. Mas, meu querido, minha querida, se você está em algum momento desanimado, se você está pensando em se desviar, se você está encantado com o canto da sereia que esse mundo tem, eu creio que Deus me mandou essa noite aqui para dizer isso para você. Opa, pare enquanto dá tempo. Pare de derrapar os pés. Pare de deslizar seus caminhos. O salmista diz, olha, quanto a mim, porém, quase me resvalar. Pouco faltou para que desviasse meus pés. E ele se pergunta, mas Asaf, e o que aconteceu com você, meu irmão? Você imagina que eu estou no gabinete e Asaf vem conversar comigo. Mas Asaf, o que aconteceu, meu irmão, para você estar numa situação dessa? Ele vai dizer no versículo 3, eu comecei a invejar os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Irmão, eu falei sexta-feira que muito do que eu preguei na sexta-feira eu ia falar hoje, mas só para você ter ideia. Lembra o que eu falei na sexta-feira? Para você ir para o inferno, não precisa matar, não precisa roubar, adulterar, estuprar. Não! Sabe qual é a coisa que Deus mais odeia? Lembra o que eu falei na sexta-feira? Soberba. Arrogância, que a Igreja Católica, na sua teologia, costuma colocar como vaidade. Na Igreja Católica, isso não é cor de crente, tira da cabeça, se você tiver com isso na cabeça. Na Igreja Católica, eles têm uma teologia que prega 7 pecados capitais. Não existe 7 pecados capitais, que todo pecado é capital. Todo pecado é fatal. Mas a Igreja Católica inventou 7 pecados capitais. E o pecado primeiro que eles colocam como capital, o pior dos pecados, é justamente esse. Arrogância, soberba, às vezes é chamado de vaidade. Que o sábio Salomão dizia que vaidade, correr atrás do vento. Muito bem. Foi o pecado do diabo. Orgulho, soberba, vaidade. Foi o pecado do diabo. Qual foi o pecado do diabo? Orgulho, soberba. Quis ser igual a Deus. Foi o pecado de Adão e Eva. Satanás, deu certo comigo, vai dar certo com eles. Come, se você comer, você vai ser igual a Deus. Soberba, orgulho, nós nunca seremos iguais a Deus, graças a Deus. Agora, eu estou falando de um homem de Deus, de um santo, que estava invejando aquilo que Deus odeia. E se você pensa que isso é um problema só de Asaf, tenha cuidado, que é problema meu e seu também. Um homem que conhece Deus, que louva a Deus e chega a invejar aquilo que Deus mais odeia. São sinais dos tempos, meu querido. Nós estamos vivendo essa época em que os crentes estão trocando o maná pela alfarroba, os céus pela terra. E ele continua, mas Asaf,
Como é que você chegou a esse ponto, meu irmão? Imagina nós aqui conversando com a Safra. Como é que você chegou nesse ponto? Ah, pastor, primeiro, esses caras não partilham das canseiras dos mortais. Pastor, é uma luta lá em casa, é luta na família, é luta no casamento, é luta no trabalho, é luta para manter o sustento. É tanta luta. Esses caras não tem luta não, rapaz. Eu olho para mim aqui, está uma pindaíba, num sofrimento, e os caras lá que nem creem em Deus, até são arrogantes, não tem nada. Por isso que eu comecei a querer me desviar. Eles não são afligidos como os outros homens, pastor. Daí a soberba que os cinge. Faz uma comparação com colar e uma comparação com um manto que se envolve. Eles não passam nada. Os olhos deles saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Eles falam mal, são maliciosos. Da opressão eles falam até com prazer. Fala mal contra Deus, versículo 9, contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. E sabe o que mais? Eles são adorados, eles são idolatrados, as pessoas adoram eles, fazem tudo por eles. Olha o versículo 10. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largo sol. Ainda são populares, estão na mídia, estão na televisão, e o povo bajula eles o tempo todo. E sabe o que eles dizem, pastor? Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Pastor, essas pessoas não têm problema de saúde? Essas pessoas não têm problema financeiro? Essas pessoas não têm problema de solidão, porque o povo corre atrás deles? Essas pessoas não têm problema como nós de preocupação, eles não têm essas preocupações, as pessoas é que se preocupam por eles. Eu pergunto, vale a pena ser crente então? Compensa servir a Deus e ter tanta luta na sua vida? Depende como você está olhando. Depende se você está olhando para a sua vida e para essas pessoas com o olhar do mundo, dos homens ou com o olhar de Deus. Se você for olhar com o olhar do mundo e começar a questionar Deus, você vai dizer que o mundo está certo e Deus está errado. Mas se você olhar para essa mesma situação com o olhar de Deus, você vai dizer, Deus está certo. Mentiroso seja todo homem. E Deus seja verdadeiro. Agora, versículo 13. Pastor, eu cheguei ao ponto de dizer, olha, foi inútil conservar puro o coração e lavar as mãos na inocência. Eu quero uma palavra aqui, um parênteses para falar com os adolescentes, com os jovens da nossa igreja. Hoje, um rapaz cristão numa escola, se ele disser que se guarda puro, que ele nunca teve contato sexual com a menina, ele vai ser ridicularizado. Isso se for homem. Se for mulher, também. Se for homem, vai ser pior ainda. Um jovem nas nossas escolas hoje, dizer que é contra homossexualismo, sexo fora do casamento, coitado dos nossos jovens. Coitado dos nossos jovens. Mas eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Mesmo sendo jovem, aprenda a olhar esses valores à luz da palavra de Deus. Se você for olhar pela luz do mundo, você vai destruir a sua vida e esse mesmo mundo não vai ter um pingo de pena de você. Pelo contrário, vai rir de você depois. E eu estou falando isso porque uma jovem conversou comigo esses dias atrás. Pastor, a situação é essa aqui e eu lembrei disso aqui para ele. Será que é inútil conservar puro o coração? Será que é inútil manter a fé? Será que é inútil continuar servindo a Cristo? Manter a inocência? Ele continua. Eu sou afligido de contínuo, cada manhã castigado. Só em pensar, só em falar essas coisas, já é difícil para mim. Versículo 16. Só refletir para compreender isso, achei muito pesada a minha tarefa.
Meus irmãos, essa é o quadro que o salmista está. Agora, quando chega no versículo 17, a visão muda. Ele começa a olhar para a mesma situação, agora pelos olhos de Deus. Ele começa a olhar para o mesmo mundo que ele está vivendo, para as pessoas, para aquela situação toda, inclusive a dele, mas começa a olhar agora pelos olhos de Deus. E ele diz: até que eu pensei assim, eu vi isso, eu refleti, eu pensei, eu quase me desviei, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu entrei na presença de Deus. E lá na presença de Deus, eu olhei o fim daqueles que amam a Deus e daqueles que não amam a Deus. Daqueles que servem o Senhor Jesus Cristo e aqueles que não servem. Daqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e seu Salvador e daqueles que não aceitaram. Daqueles que creem nessa palavra e daqueles que não creem. Daqueles que creem que o melhor de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E daqueles que acham que o melhor de Deus é outra coisa que Deus vai dar para eles. Eu atinei com o fim deles. E o que aconteceu, meu irmão? Ele vai dizer: estas pessoas estão andando em lugares escorregadios. Lugares, caminhos que parecem bons. Mas no final das contas, diz o versículo 18, vai cair na destruição. Você quer esse caminho? Você acha que o caminho que o mundo te oferece é melhor do que o caminho do Senhor Jesus Cristo? Você acha que o caminho do mundo vai dar onde? Aqui repetindo as palavras do pastor Elias hoje de manhãzinha. Esse caminho dá na morte. Separação de Deus, morte e condenação eterna. O caminho de Cristo dá na vida eterna. Ele começou a pensar, mas espera aí. Um dia o fim vai chegar para mim, vai chegar para todo mundo. Como é que eu vou estar preparado? Eu sei que ninguém gosta de falar de morte. Aliás, um problema da morte é que a gente evita ela de todas as maneiras. Mas ela vai chegar um dia. Para todos nós. E aí, meus irmãos? Em que caminho nós vamos estar quando ela chegar? Ou mesmo que ela não chegue, Cristo venha hoje ou venha amanhã e nós estejamos todos aqui. A mesma coisa, em que caminho nós vamos estar? Até que atinei com o fim deles. E vi que aquele caminho é o caminho de destruição. O salmista, de alguma maneira, está refletindo no versículo 19 aquilo que está descrito no Apocalipse. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados, de terror. É incrível, mas esses versículos aqui na língua grega estão lá no livro de Apocalipse. Que mostra que quando Cristo vir, as pessoas no julgamento final, algumas delas vão pedir para si a morte. Apocalipse capítulo 7 e capítulo 9, não precisa abrir, só para você lembrar. E diz o livro de Apocalipse que a morte vai fugir. Ou seja, nem morrer vão poder, porque morrer naquela situação seria uma bênção. E na consumação, no castigo final, não há bênção para quem não tem Cristo. Não pense você que morrer só acabou, enterrou, isso não é a morte. Morte é separação do corpo, separação espiritual e separação eterna. Tem 3 tipos de morte. Nós morremos, de maneira geral, 3 vezes. Se você não tem Cristo, você morre fisicamente, você morre espiritualmente, porque já está morto, e morre eternamente, que aí é o pior. Se você tem Cristo, você pode até morrer fisicamente, mas não morre espiritualmente e jamais morrerá eternamente. Por isso que em Apocalipse as pessoas condenadas pedem para morrer. E Deus diz, não. A morte no inferno é uma bênção. O inferno, a morte no inferno seria graça de Deus. Só que no inferno não tem mais graça de Deus. Tem justiça de Deus.
Eles colheram o que plantaram. E ele diz aqui no texto, essas pessoas são como um sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Sabe, meus irmãos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, amém? Não somos animais, não viemos dos animais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mesmo as pessoas condenadas no inferno, elas não vão perder a imagem de Deus. E é por isso que elas vão se lembrar de Deus. Porque não tem como arrancar a imagem de Deus do homem. Mas elas vão ter outra coisa na sua imagem, que está aqui no Salmo. Elas vão ter, depende da sua versão, eu acho que deve estar igual à minha, o desprezo. Olha só que coisa forte. Elas vão ter o desprezo de Deus. Diz o texto, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Alguém tem noção aqui do que significa ser desprezado por um Deus gracioso como o nosso Deus? Você tem noção do que significa um inferno? Alguém tem, é isso que diz na sua versão, desprezo, reverendo? Diz desprezo na sua versão? Está com a NVI, pastor, é? Versículo 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás, na minha versão. É isso na versão da senhora? Aí, mais forte ainda, né? Porque não tem nem no sentido não tem nem a presença de Deus, né? No caso de afastar mesmo, né? Então, desprezado. Meu irmão, o lugar mais longe que uma pessoa pode ir é no inferno. E ainda assim, não vai conseguir se livrar da ideia de Deus, da imagem de Deus. E é isso que vai fazer a pessoa sofrer. Eu tive tanto tempo. Sabe o que é o céu para nós, assim, de maneira, não sei grosseira, mas de maneira assim, resumida. Sabe o que significa chegar ao céu para nós? É cada dia nós renovarmos em nós a imagem de Deus. Qual é a bênção que Cristo promete para nós, que Paulo promete para nós em Cristo Jesus, lá em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, boas e ruins do nosso ponto de vista. Provações, lutas, cooperam para o nosso bem. Aí ele diz, por quê? No versículo 29. Para aqueles que estão sendo moldados à imagem do Filho de Deus. Ser santo, santificar, salvação é a cada dia nós renovarmos em nós a imagem de Deus, que está borrada pelo pecado. No ímpio, isso não acontece. Deus afasta da sua presença. Ele começou a pensar, começou a olhar para a situação e disse, mas rapaz, eu estou ficando louco, eu estou reclamando à toa, eu estou choramingando, eu estou murmurando, eu estou quase me desviando por um lapso de loucura. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Que o ímpio não ame a Deus, eu entendo. Que um cristão que conhece Deus e a sua palavra deixe de amar a Deus, aí não tem como compreender. Você está irracional, você está embrutecido. Como diz o salmista aqui, eu estava aqui igual um animal, sem razão, sem raciocínio. Que pessoas que cresçam no Evangelho, pessoas que ouviram a palavra de Deus, que louvaram a Deus, que serviram a Deus, estão ficando pelo meio do caminho, meu irmão, você precisa, como salmista, de novo entrar no santuário de Deus. Que você desanime de servir a Deus, que você perca o prazer. Irmão, pelo amor de Deus, ou irmão ou irmã, entra de novo no santuário de Deus. E o santuário de Deus não é a igreja que eu estou falando, não. É a presença de Deus, é o santo dos santos, é onde ficava a presença de Deus, a presença gloriosa, a Shekinah de Deus. Nesses dias difíceis, muitos estão desanimando. Nós não somos do que retrocede, diz o autor de Hebreus. Nós não somos aquele que fica pelo meio do caminho.
como diz lá o filme, retroceder jamais, render-se nunca. Nós somos daquele que persevera de fé em fé. Falei isso ontem lá no aniversário do irmão Maurício. De fé em fé. E que foi outra coisa? Eu digo isso que isso foi um pecado meu, foi um erro meu. Às vezes eu estou falando de política, falando do Brasil, eu acompanho, eu separo as coisas que eu quero ver lá na internet. Eu vou ver como é que foi hoje a sessão Senado lá, olha só, assisti a sessão Senado, é mole? Enfim. E aí eu estava lembrando aqui, mas peraí. Se eu ficar olhando para esse país incorrupto, se eu ficar olhando para esse país de injustiça, de roubalheira, de assassinato, nós estamos num número que para 100 mil pessoas no Brasil existe 27 mortes. Isso é um absurdo. Só para você ter uma ideia, em países abaixo de nós economicamente, tem países que é uma morte para 100 mil pessoas. Nós estamos com 26 para 27 agora. Isso já é tratado pela ONU como calamidade social. Chegou a notícia agora que nós estamos à beira do que os economistas chamam de, aí eu não sei dizer o nome agora, alguma coisa fiscal, improbidade fiscal, não é o nome não, um nomezinho assim, em que o país chega num momento em que nada que você faça resolve mais. Eu não sei qual é o nome, pastor, vou usar uma palavra para poder explicar. Nós estamos chegando num momento de incapacidade fiscal. Não é esse o nome técnico, eu estou usando incapacidade fiscal para poder explicar para vocês. Em que todo economista é o pavor dos economistas. Em que nada que você faça vai resolver mais o problema. Nós estamos à beira disso aqui. E eu vi nessas notícias, eu fiz, ai meu pai do céu, não tem uma coisa boa. Aí eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo, me lembrei das palavras de Jesus Cristo. Quando ele fala que no final dos tempos vai ter as dificuldades, as provações, guerras, fome, os homens vão se trair, o amor vai se esfriar. Ele diz, o apóstolo Paulo, alegrai-vos, porque está perto a vossa redenção. Quando eu olhava para a notícia com os olhos do mundo, eu disse, meu Deus do céu, estamos ferrados. Já tem outro problema. Aí eu lembrei, mas peraí. O que a Bíblia diz? Alegrai-vos, porque está perto a nossa redenção. O mundo é esse mesmo, meu irmão. O mundo sempre foi assim, não vai mudar. O mundo não se converte. O problema não é o mundo, o problema é nós não sermos atraídos por esse mundo condenado. O mundo não vai mudar. Nós é que não podemos ser engolidos por ele. O salmista diz, olha, eu cheguei a estar embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. E aí ele começa a encerrar seu salmo, com o espírito renovado, com o olhar correto. Ele diz, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras. Todavia, eu estou sempre contigo. Talvez ficasse até melhor dizer, tu estás sempre comigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Venha o que vier, passa o que passar, luta que seja, saúde, luta na financeira, luta nos relacionamentos, não importa. O Senhor está conosco. O Senhor nos sustenta pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Eu vou ter sempre essa palavra. Nós vamos ter sempre esse conforto, esse consolo. Não importa a situação, não importa a luta. É um problema no casamento, é um problema com a esposa, é um problema com o esposo, é um problema com filhos, é um problema com a família. Não importa. Nós sempre podemos vir aqui e procurar o conselho, a palavra que vai nos sustentar, fortalecer, consertar, ajeitar, arrumar. Tu me guias com o teu conselho. Olha, irmão, que coisa tremenda. Já estava bom o Senhor me guiar com a sua palavra, já estava bom demais. Mas sabe o que o Senhor faz depois com a gente? Tu me guias com o teu conselho. E depois nos recebe na glória.
Tu me guias com o teu conselho. Já estava bom demais. Mas como se não bastasse, o Senhor me recebe na glória. Como podemos, irmãos, fraquejar em algum momento? Eu tenho vergonha de ter uma fé que não chega a metade de um caroço de mostarda, viu? Como podemos duvidar da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus? Ninguém sabe, nós não somos profetas para prever o futuro, graças a Deus. Mas Deus, que conhece o futuro, já nos garantiu que com Ele nós seremos e somos, mas venha o que vier, passa o que passar, somos de Cristo, Cristo de Deus. E aí, na continuação, ele continua com talvez dos versículos mais belos das Escrituras. Ele começa a olhar o mundo pelos olhos de Cristo, julgar todas as coisas pelos olhos de Deus e diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que eu passe o que passar, sofra o que sofrer, venha o que vier, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Posso ouvir um amém? Não sei do seu coração, não sei da sua vida, não sei das suas lutas, sei das minhas. Mas eu posso dizer, eu tenho um Deus no céu. E ainda que eu fraqueje, e ainda que minha carne fraqueja, e ainda que meu coração desfaleça pelas lutas, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele termina olhando de novo pelos dois tipos que eu falei. Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu os destrói. Os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Eu vou convidar os irmãos aqui que ensaiaram o louvor final. E enquanto eles sobem aqui, eu queria encerrar essa pregação voltando de novo os olhos para o versículo 25 e 26. A quem tenho eu no céu? Você sabe quem é seu Deus, meu irmão? Você sabe quem é Jesus Cristo? Deus já deu o melhor para nós. Deus já deu tudo o que nós precisávamos. Por isso que nas sextas-feiras aqui, eu tenho insistido com os irmãos, agradecem. Irmão, quando for orar, começa agradecendo, começa agradecendo, começa agradecendo. O salmista disse: Deus, não me dê a pobreza para que venha fugir de ti, não me dê a riqueza para que eu me esqueça de ti. Nós temos dificuldade com um e com o outro. Nós temos dificuldade de querer se afastar de Deus num momento e no outro. Nas lutas e às vezes nas grandes vitórias. E Ele pede: não me dê uma coisa nem outra, para que eu não te esqueça. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei se está qual a sua luta. Mas lembre-se quem você tem no céu. Lembre-se que Deus deu o melhor para nós. Lembre-se que Jesus morreu por mim e por você. E ainda que a nossa carne, o nosso coração desfaleça, e acontece isso, acontece com todos nós nas nossas lutas. Não esqueça que Deus é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. Eu vou pedir para, não sei se tem a letra, se tiver a letra seria ideal. Também, se você não tiver a letra aqui, é só ler o Salmo aqui, versículo 25 e 26. Eu queria que vocês ficassem de pé. Vamos louvar em espírito de oração. Não é nem um louvor, é uma oração cantada. Eu queria que você cantasse junto com a gente aqui. Se você não conhecer, ela é muito curtinha, logo logo você vai conhecer. Não tem o PowerPoint, tem a letra? Ai, que benção, vai ter a letra, então vai ser facinho. Mas são só esses dois versículos que estão aqui na Bíblia. Vamos encerrar esse culto fortalecendo nossa vida, nosso coração, tirando os olhos desse mundo mau e colocando os olhos em Cristo. E logo após esse louvor congregacional, em forma de oração, eu dou a bênção final.
quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia! A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Canta, igreja! Minha alma desfalece, força do meu coração e minha herança para sempre. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Vamos lá. Minha alma, mas Deus. Minha alma. E minha herança. Mais uma vez, minha alma. Minha alma. Oh Deus, fortalece os corações aqui representados, meu Pai. Aqueles que estão nos ouvindo, os corações dos nossos irmãos espalhados em toda a terra. Nesses dias maus, de apostasia, de violência, de pecados, mantenha os nossos olhos em Ti, Senhor Jesus, na Tua cruz. Nos ajuda a enxergar o melhor de Deus, porque o melhor de Deus é Cristo nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, ainda que o nosso coração, ainda que a nossa alma desfaleça, não deixa a gente perder de vista que Deus é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. Sustenta a tua igreja, sustenta teus servos, sustenta os teus pastores, os teus profetas, os teus pregadores, os teus adoradores, sustenta os teus filhos, meu Pai, nesse mundo mau. Nos ajuda a continuar te louvando, te adorando em espírito e em verdade. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão no Espírito esteja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor, cumprimente seu irmão. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração